Então, tá, vamos dar boas-vindas, né, Vamos para lá. essa aula. Quem estiver nos assistindo, essa aula vai ficar gravada na nossa comunidade Isso. e ela é fruto da nossa experiência, né, Kati? Da nossa vivência, da nossa luta diária também, de tudo que a gente já vem vivendo e aprendendo. Isso. Eu quero falar, Carol, que é uma honra tão grande fazer parte de algo tão profundo, né? Tão marcante na vida das pessoas. Só pode ser Deus nos colocando na frente disso, né? Nos capacitando, porque tá passando por nós, né? Quem nos conhece tá vendo que passa por nós todo esse movimento de busca da nossa essência. Então, enquanto nós temos que se preparar, buscar informação para preparar essas aulas, para conseguir colaborar com as mulheres da comunidade, nós estamos nos transformando. E Também, né? esse é o movimento Aprofundando. natural. Exatamente, sim, claro, a gente precisa aprofundar ainda mais para passar uma coisa consistente, né? Então, É um vai movimento aprofundando natural. Aham, vai aprofundando em nós também. Tem que passar por nós, né? Uhum, É uma honra muito grande para mim poder estar aqui, poder aham. falar da minha experiência, poder falar das coisas da minha vida, das nossas, né, andanças, histórias e enfim, tudo o que nós vamos falar aqui, as coisas que a gente aprendeu, as coisas que a gente estudou, nossa experiência mesmo, né? E poder estar chegando no coração de tantas mulheres. É uma honra muito grande. Para mim também, Kate, com certeza. E uma honra ainda maior, uma alegria ainda maior de te ter junto, né? De a gente poder Ah, fazer todo esse movimento, todo esse projeto juntas. Porque é isso, a gente já conversou, né? Sozinha eu não ia ter nem ritmo, nem energia. Então, assim, a gente vai, né, vai juntas caminhando, a gente vai se animando, nós duas, e vai conseguindo fazer mais e mais e mais. É aquele negócio, né? A gente tem uma meta, aí a gente chega na meta, a gente dobra a meta. não, e assim, e ver, Carol, a nossa construção, né? Como a gente precisa de uma outra mulher para nos construir como mulheres, né? Exatamente. Trazendo aqui um pouquinho do que a gente conversou para a aula, como nós precisamos do feminino para que a gente seja feminina. Eu sempre falo da educação do imaginário, né? E acho muito importante que a gente tenha exemplos da literatura, né? Para que a gente possa construir quem nós somos. E exemplos reais também, né? Exemplos não só da literatura, né? Não só fictícios, mas exemplos reais de mulheres que conseguiram ser femininas, cumprir a sua missão com excelência, né? E ter uma vida plena, porque no fim das contas é isso que a gente busca, a felicidade. A gente não busca outra coisa, a gente busca ser feliz e fazer feliz quem está conosco, né? Uhum, uhum. Sim, consegui, com certeza. Eu lembro, né? Eu te falei, eu ouvi uma psiquiatra católica que até, compartilhando com vocês aqui um pouquinho da nossa ideia, a ideia é trazer esses profissionais que pensam igual a gente e que estão se posicionando também na internet para fazer aulas exclusivas com a gente aqui dentro da comunidade. Então, podem ser aulas. A minha ideia, né, Kátia, de fazer aulas exclusivas e que os membros consigam participar, assim, diretamente, né, fazer perguntas, talvez até entrar junto com a gente, se for o caso, sabe? Então a gente pode ver bem como que a gente vai fazer isso, mas é uma ideia. E eu tenho certeza que esses profissionais não vão achar interessante, né? Porque a ideia é essa, é se ajudar. Então eu vi uma psiquiatra católica falando no Instagram, eu tô gostando muito de segui-la, e ela falou assim que
existe uma necessidade, né? Então, a mulher que ela tem uma ferida na sua feminilidade, ela busca a cura dela através da feminilidade de outra mulher. E na verdade esse seria um caminho assim para a cura dela, né? Então, como é que ela vai alcançar? Através de uma outra mulher que seja mais feminina. Então, a gente tem essa, sei lá, eu chamaria de quê? De magnetismo que a gente sente, né? A gente admira uma mulher, a gente olha para ela e diz, nossa, olha como essa mulher é, olha como ela como gesticula, ela é feminina, ela exala a feminilidade, né? E a gente sente isso. E daí essa psiquiatra dizia o quê? Muitas mulheres, por não se dar conta disso e por ter uma ferida grande, acabam confundindo essa admiração que a gente sente pela feminilidade da outra mulher e acham que estão sentindo uma atração sexual e acabam caindo nesse discurso de LGBT. Então ela acha o quê? Poxa, então talvez eu seja lésbica, então por que não vou experimentar? Eu só daí isso, quando isso acontece, imagina, vira tudo de cabeça para baixo, né? Fica tudo confuso. Mas ela falava isso, né? Ela estava falando dessas questões, de como é fácil de confundir essa admiração que a gente tem pela feminilidade de outra mulher e essa busca de cura da nossa própria feminilidade, essa necessidade de ter o exemplo de outra mulher, como às vezes acaba confundindo com essa opção sexual, né? Mas quando ela falou isso, eu peguei o ensinamento e faz sentido, porque é isso, a mulher ela precisa de um outro exemplo, a gente precisa se sentir pertença, a gente precisa se sentir segura. É engraçado, né? Várias vezes eu já ouvi isso. Vocês também já devem ter ouvido. Por exemplo, se a gente está num restaurante, homens e mulheres, uma mulher levanta para ir pro banheiro. Ela não pede para as outras, alguém quer ir pro banheiro? Vocês nunca passaram por uma situação assim de que até para ir pro banheiro a gente vai em grupo, as mulheres vão juntas pro banheiro, então levanta, alguém quer ir no banheiro comigo? Sim, vamos lá, então vai lá no banheiro, sei lá, retoca a maquiagem, conversa um pouquinho. Aí, tanto é que é piada pros homens, né? Agora as mulheres vão pro banheiro, sabe? Poxa, tem que ir junta pro banheiro. Todo mundo. É claro, né? É para retocar maquiagem, é para fazer uma conversinha, né? Para ir juntas, para se sentir né, acolhida ali, admirada, segura, enfim, é assim, é assim. Eu acredito que isso faça parte mesmo da nossa essência. Então, essa é a nossa ideia, né, cara? Surgiu pensando nisso também, do quanto a gente na nossa história, eu e tu, né? Eu posso dizer de ti, porque eu sei que tu já compartilhou muita coisa comigo, de quanto a gente precisou na nossa história também do apoio e do exemplo de outras mulheres que estavam na nossa frente no processo, assim, a gente vislumbrava onde a gente queria chegar. Então a gente já sabia onde a gente queria chegar. E a gente olhava essas mulheres que estavam à nossa frente e que são referência para nós. Então o que a gente vai fazer? A gente vai estar perto delas. Só o fato de tu estar perto delas, só o fato de tu poder, nossa, se puder, então conversar. Hoje em dia a internet é ótimo porque a gente não precisa nem ser amigas próximas, né? Mas só o fato de seguir a pessoa, de a gente se sente mais próxima, a gente vai aprendendo. Então, poxa, olha, essa mulher, ela se posiciona assim. Essa mulher, ela fala isso. Olha que interessante. Então não eu sei que estou falando bastante, mas eu só quero concluir. Então não é assim, não é que a gente vá copiar a outra mulher, vai se anular e vai copiar. Não é partindo disso, mas assim, é se ajudar, é a gente ajudar a nos reestruturar, a ressignificar coisas que estão dentro da gente, a partir desse exemplo. Olha, eu admiro tanto essa mulher que ela consegue lidar tão bem com uma situação que eu não consigo lidar. Se ela consegue, será que eu não consigo? Do meu jeito, sabe? Talvez eu não consiga fazer como ela faz, mas eu vou achar um jeito de fazer, pelo menos, sabe, para tentar do meu jeito também conseguir dar conta dessa situação. Por que não? Então, essa é a proposta. E isso, esse é o que a gente se propõe e se coloca à disposição para ajudar e abraçar de mãos dadas com todas que estão aqui na comunidade conosco, para a gente crescer
juntas nesse caminho, nessa restauração da nossa essência feminina. Pronto, concluí, Kati, desculpa. Me Imagina! empolguei. Você vê, né, Carol, retomando assim, é tão importante a gente ter esses exemplos, né, esses ícones que a gente pode copiar ou que a gente pode se inspirar. Nunca, né, tu falaste assim, não é para copiar ou para ser igual àquela pessoa, né? Em pontos a gente pode copiar, mas não é para ser igual. Quando eu era adolescente, né? Antes daquele episódio, porque eu fui mãe solteira, antes de ser mãe solteira, eu não tinha referência. Eu não tinha nenhuma referência. Eu não lia, não conhecia literatura, não tinha referências literárias e não tinha referências femininas ao meu redor que eu pudesse me inspirar e Que tu pensar assim, admirasse, né? Que tu que eu olhasse assim. a pessoas mais velhas e muita gente não tem. Mulheres mais velhas, como mãe, como vó. Eu tinha mãe, claro, tinha mãe, tinha avó, mas elas estavam sempre trabalhando, elas estavam sempre fazendo uma coisa ou outra. Então, eu não conseguia observar as atitudes, os modos, né? Aquilo tudo passava despercebido para mim. Eu copiava muito de uma amiga. Então, eu tinha uma amiga na minha adolescência em que eu copiava tudo. A maneira dela falar, a maneira dela se comportar, a maneira dela se vestir. E isso me prejudicou muito, porque perdeu a identidade da Catiane. Entende? A gente se perde na nossa identidade quando a gente quer copiar tudo de uma pessoa. Não é isso. Nós temos que escolher as nossas referências. Tem uma pessoa muito sábia que me falou uma vez que nós temos que nos cercar de pessoas que são melhores do que nós. Pessoas Exatamente. que estão Exato. além, sabe? Que são pessoas ícones, pessoas que eu quero alcançar, eu quero ser assim. Então a gente tem que se cercar dessas pessoas. A gente tem que observar como elas falam, o que elas gostam, como elas se comportam, como elas se vestem. Porque isso não é crendice nenhuma, né? Isso é humano, é do trato humano. A gente Não, vai, o inconsciente com o inconsciente fala, a gente vai assim. Ficando parecido com as pessoas que a gente convive, né? Sei lá, porque pelo nosso comodismo, enfim. Então não é baboseira, né? Não é papo furado. É de fato é uma situação que a gente sabe que acontece. e Enfim, para te desculpa. ver como isso, para te ver como isso é muito profundo numa menina, tá? Então, mães, cuidem com as meninas. Os meninos também, né? Precisam dessa referência feminina. Os meninos vão buscar, né? Olhar para a mãe e pensar assim, poxa, como tem que ser minha esposa, né? E as meninas vão olhar para a mãe e pensar como eu tenho que ser. A minha mãe, ela estava sempre trabalhando. Então, sempre para lá e para cá. E ela podia ser uma referência, mas eu acho que eu não peguei referência dela. Eu estava sempre na rua e estava sempre com essa amiga. Então, para te ver como isso é grave, eu perdi a minha identidade e essa minha amiga, ela era uma pessoa assim que ela gostava muito, ela tinha muito contato com homens mais velhos. Ela tinha muitos amigos, né, mais velhos. E ela me apresentava a esses amigos e um deles, né, eu comecei a namorar e acabei grávida e depois sozinha. Entende como isso é grave? Sim, A falta de ser esse modelo para os nossos filhos, né, para quem é mãe. E exato. para quem é solteira, busque modelos que sejam melhores do que você, que não estejam no mesmo nível. Seja na vida intelectual, seja na vida espiritual, seja na vida do intelecto. Busque modelos que estejam mais altos que você. Sempre vai ter gente mais, né, que já andou uma caminhada. E a nossa pretensão também aqui é poder cumprir um pouco esse papel, Carol, porque nós temos uma caminhada, nós passamos por muita coisa na vida. Então a gente pode sim se colocar como aquela que pode dar um conselho, como aquela que pode dar uma dica, né? Como aquela que pode sim ser um suporte, um apoio para essas mulheres que precisam.
Eu recebo E muito sinceramente, assim, eu me coloco à disposição, né, Kati, porque assim, isso. não sei, a pessoa traz uma situação, não sei o que fazer. Bom, por que não buscar juntas, então? Ah, talvez tal pessoa saiba. Eu acho que a questão de ser o grupo de apoio, de ter um grupo de apoio, sabe? Então, eu não sei, mas olha, eu sei de alguém, algum especialista que eu tenho contato que vai saber responder. Então, é isso, é essa rede de apoio que a gente quer trazer, né? Isso, é isso mesmo. É essa paz na alma, né? De ter assim, bom, eu Saber para tenho quem com quem correr. contar. Eu tenho com quem contar. Ah, Eu posso pedir alguma coisa. Eu recebo muitas mensagens de mães, principalmente mães, porque é, quem me procura são mais mães, mas já me procuraram solteiras também. Sempre pedindo um conselho, sempre pedindo uma dica. Então é sinal de que elas veem também na gente, né? Tu também recebe bastante, né, Carol? sim, eu recebo. Uhum. Conselhos. Ah, eu não tenho para quem pedir, eu não tenho uma mãe tão próxima, eu tenho vergonha de pedir. Pede para alguém que seja, né, às vezes uma coisa mais íntima é mais difícil de falar com quem tá do teu lado, mas pede para alguém que é estranho, né? Se tem ali talvez uma proximidade, alguma coisa, tenta pedir, né, para alguém que seja realmente que esteja sendo ícone para ti. E cuidado com quem você está olhando, com quem você está conversando, com quem você está saindo, porque a gente acaba absorvendo muito da identidade dessa pessoa. Já aconteceu contigo de copiar a maneira de falar de um professor porque Claro, admirava muito ele? claro, de amigos também, claro. Isso acontece com todo mundo. Tu sabe, enquanto tu falava, Kati, sabe de quem que eu lembrava? Do Olavo, do professor Olavo. O Olavo de Carvalho, ele fala, num artigo daqueles do Idiota, o Mínimo, né? Ele fala, tem um artigo que foi um dos que mais me chamou a atenção, porque eu nunca tinha pensado dessa forma. E ele fala sobre a pré-adolescência, adolescência, né? Essa necessidade de tu se sentir parte de um grupo. Então, claro, o que a gente sabe pelo desenvolvimento infantil, né? A criança tá ali quando ela é uma criança pequena, ela busca a referência dela com o pai e a mãe, né? Então, o menino vai buscar o referencial de como ser masculino no pai e a menina o referencial de como ser feminina na mãe, né? Ok, isso na idade ali, na idade da razão, né? A gente sabe que o menino é engraçado, eu vejo esse movimento acontecer no Tomás. Ele tá na idade, né? Ele tá na idade, mas assim foi, talvez seja assim ainda mais acentuado porque a gente ficou tempo longe do Alan, né? A gente ficou muito tempo longe do Alan. E ele sentia muita falta. Então, assim, só que ele era muito grudado em mim. Até quando a gente chegou aqui, ele chegou com uns 5 anos, né? Ele vai fazer 8 agora. Ele chegou de 5 para 6 anos aqui, né? E ele dormia comigo, ele só dormia segurando a minha mão, sabe? Só, mas era eu. Ou então, qualquer situação, assim, eu percebia, Kate, que eu era o porto seguro dele, sabe? Eu percebia. Agora a situação mudou. Ele vai fazer 8 anos e eu vejo por falas dele e até pelo olhar dele em relação ao Alan, eu vejo que ele tá buscando. Teve um dia que eu cheguei a ficar assim, poxa, já não sou mais eu, Deixa, preferida. deixa ele buscar o pai. Ele tá Não, buscando referência. super feliz, Kátia. Era isso que ele precisava. Ele é um menino, ele precisa, sabe, disso. Então eu estou super feliz. Só que assim, eu tô vendo isso acontecer. Então, assim, na prática, não na teoria. Porque eu tinha lido sobre isso. Quando eu li, eu disse, puxa, é isso que tá acontecendo, porque eu não tinha entendido quando eu vi. Mas teve um dia, eu não vou lembrar direito as palavras que ele usou. Mas ele. Ah, o que que aconteceu? O Alan disse: Ah, eu vou sair para tal lugar. Quem quer vir junto comigo? Aí o Pedro, que fez 5 anos, ele disse: Ah, eu vou ficar com a mamãe, né? Eu vou ficar aqui com a mamãe, porque eu não ia poder sair, né? Eu vou ficar com a mamãe. E o Tomás: Eu não, eu vou com o papai. Eu olhei e disse: Ué, como assim? Como é que tu tá escolhendo sair com ele e não vai ficar comigo? Mas Não, assim, sabe? E nem era, tipo, não era um lugar, assim, era uma questão de escolha de querer ficar com a pessoa, sabe? Não era que o Alan ia sair pra fazer qualquer coisa, tipo, não era uma coisa que
e entusiasmava eles a sair, sabe? Então, assim, eu percebi, eu disse, olha, tem um movimento acontecendo aí. Então, de fato, o Tomás vai fazer 8 anos, ele tá entrando na idade da razão. Eu vi muita diferença nele. Então, assim, ele tá, o menino, né? A menina é outra situação, mas ele, assim, pequenininho, eu era o referencial para ele. Então, de acolhida, de segurança, nós somos, mesmo do menino. Agora, a idade da razão, ele já tá buscando, ele busca o exemplo do pai. Então, eu vejo isso acontecer. Agora, começa a entrar na pré-adolescência. A adolescência, eles vão buscar, já não vai mais ser no pai, porque eles estão aumentando o âmbito deles. Então, eles vão buscar fora. Vai ser o quê? Como tu disse, não imitou nenhum professor, porque na pré-adolescência a gente vai olhar, vai buscar autoridade do professor ou dos amigos para se sentir pertença, né? E é isso que o professor Olavo fala, dos adolescentes que eles buscam e fazem de tudo, tudo para se sentir pertença àquele grupo. Então, assim, nós como mães, né, complementando o que tu disse antes, sim, eu acho que a gente tem que ter muito claro isso na cabeça, que tanto para filho quanto para filha, a gente tem que ter uma conexão. Eu acho que essa vai ser uma conexão muito grande com os nossos filhos, e é por isso que faz muito sentido o caminho da firmeza e do carinho, né? Carinho e firmeza. Por quê? Eu preciso ser firme para ele reconhecer minha autoridade e se sentir seguro comigo, mas eu também preciso ser amorosa como mãe, acolhedora, ser o porto seguro dos meus filhos, para que eles se sintam seguros, cresçam, se desenvolvam seguros e felizes, se sentindo amados, né? E consigam, assim, chegar nessa fase da adolescência e também não sair buscando adoidado um referencial ou se sentir parte de um grupo sem se sentir já inteiro, se sentir já seguro, porque vai ser mais um problema na adolescência. Né? Então tem uma lacuna ali, isso deixa essa lacuna na infância. Eu não sinto, né? Eu como menina, tu falou, eu não tinha nenhum exemplo de feminilidade na tua família próximo a ti, então tu foi buscar onde? A tua amiga adolescente que também não estava bem e que também buscava, sabe? Então, Também assim, olha buscava a confusão que deu. Então, ou seja, a gente tem que cuidar, nós que somos mães, para ter essa conexão, seja com o filho menino. Olha só, com a menina a gente tem que ter essa conexão, essa liberdade de ir ser exemplos para ela de feminilidade. Mas com os meninos, além de ser mãe e conseguir acolher e dar segurança para eles, a gente tem que saber o nosso lugar e dar espaço para o marido agir. Então, assim, quando eu percebo o meu filho buscando admiração, buscando referencial no meu marido, eu não posso ficar com ciúmes. Não é uma competição. Eu não posso dizer, mas o teu pai, mas e eu? Tu não me ama mais, né? Já pensou se eu pensasse assim? Mas ele só quer ficar com o pai agora. E eu? Não, ele tem que ficar comigo, sabe? Vou sentir ciúmes da relação. Ou então, homens é que sabem criar meninos para serem homens. São os homens que sabem. A mulher, escrevam isso. Se tu tem um filho, menino, e tu não sabe disso ainda, os homens é que sabem criar homens. Mulher não sabe criar homem. Então, assim, a gente tem que, como mãe, ter a conexão com o filho? Tem que ser uma ótima conexão, mas saber o nosso espaço, dar espaço para o marido, mesmo que a gente não concorde, né, Kati? Porque me diz se tu concorda com tudo que o teu marido faz, criando, educando os meninos. Me diz se tu concorda. Não, com certeza, com certeza é assim. Às vezes, tá? A gente tem que se segurar, né? Segurar assim. Eu não faço isso, tá, gente? Mas dentro de mim eu tô dentro assim. faz. Dentro faz. Por quê? Porque a gente acha que precisa abraçar, acolher toda hora, sabe? Pegar pra nós, alinhar. É o que a gente faz, é o que o feminino é. Mas essa sacada, essa visão, eles precisam do pai, eles precisam dessa figura paterna, forte. Então eu vou ficar de canto agora, entendeu? E isso não só na idade da razão, isso pequeno também, principalmente meninos.
A gente às vezes pode achar que o homem é mais bruto, mas eles precisam disso. Eles estão toda hora observando o pai, olhando o movimento que faz, a maneira com que ele fala, com que ele vive, com o caráter, a honra, a moral com que ele trata as pessoas. Eles estão toda hora nos observando. Observando Meninos e como meninas. a gente se posiciona, inclusive, né? Como lembra, eu já falei para ti, né? A gente já conversou sobre isso também. A gente conversa sobre quase tudo, né? Assim, só para ficar bem Antes claro, de a ter as gente aulas aqui, tem eu e a muita Carol, a gente troca. troca uma ideia muito grande, né, Carol? Tá sempre conversando Graças a sobre tudo. Deus. É uma providência muito grande na minha vida de te ter como É, irmã mais velha, já com toda essa experiência, a digo gente troca mesmo. muito. Ah, aí uma coisa que a gente aprendeu juntas praticamente, né, foi que essa necessidade do menino tem de ter momentos só com o pai dentro de um ambiente, principalmente dentro de um ambiente masculino, né? Para ele ver, observar como que o pai age. Então, sei lá, olha, o ideal. Às vezes a gente não consegue alcançar o ideal. O ideal é que o pai levasse o menino para fazer coisas de homem. Então, sei lá, para jogar bola com amigos, o pai levasse no jiu-jitsu para fazer algum esporte específico, né? O pai leva os meninos, seria o ideal. Ah, não dá o ideal. Bom, então leva ele pro parquinho, sabe? O pai leva o menino pro parquinho, sei lá, mas é interessante, é muito importante que o menino tenha momentos sozinho com o pai, sem interferência de mãe. Eles precisam disso. Hoje, por exemplo, tá? Vou falar. O Alan me disse assim: ah, vou levar os meninos pro cinema. Hoje é sábado, né? A gente tá aqui. Aí vai ele, o Max e os meninos pro cinema para ver Superman. E eu disse: ele me disse assim: tu deixa? Eu disse: se eu queria ir junto. Eu deixo, mas eu queria ir junto. E eu? Por que eu não? Tô me sentindo discriminada aqui? Por que eu não posso? Mas eu entendi, eles precisam disso. No Então, momento deles. ok, eu vou deixar, vou fazer um sacrifício. Eu queria Não, muito ir também, mas eu vou deixar eles aproveitarem, sabe? Eles homens, esse momento é importante para eles, de eles verem, de eles estão, tudo é aprendizado, né? Então, então, ok, pode eu não vou levar ele assistir no Superman. barbeiro. Pode levar para o barbeiro, né? O barbeiro, por exemplo, o Lucas, quando semana passada a gente tinha a festinha da Maria de 15 anos e eu disse para ele: leva o Estevão. O Estevão tem 4, vai fazer 4 anos semana que vem. E ele nunca foi pro barbeiro cortar o cabelo. Eu sempre corto, tá? Porque eu já fui cabeleireira antes de casar, então eu sempre corto. E eu disse pro Lucas: não, leva ele, né, para ele dar um corte melhor, para ficar mais alinhado ali. E, e aí ele levou, mas foi uma experiência única pro Estevão. Nossa, Olha ele tava num lugar, num barbeiro, que é só de homem, tá? Não é um cabeleireiro, é barbeiro, aham, aham. né? E tava ali, o pai também cortou o cabelo junto com ele e ficou aquela experiência legal. Então são sacadas assim. E as meninas também precisam, né? Ah, Sim, por que não sair com a filha para ir pro cinema? claro. Levar Tomar só um mãe e café, filho, Kati. Ah, não tenho dinheiro, o cinema tá muito caro. Vai pro loja, shopping. shopping, vamos Não precisa fazer nem comprar compras, nada. Nem precisa comprar nada. Vai tomar um sorvete, sei lá. Vai passear, ver, uma vai conversa. experimentar roupa, sei Gente, lá. as meninas precisam, tá? As meninas precisam, como os meninos precisam do pai, as meninas precisam da mãe. Ter momentos, claro, as meninas precisam do pai, os meninos precisam da mãe, mas assim, mais perto de mim, elas na adolescência agora, eu tenho 3 meninas na adolescência. Então, eu tô puxando elas para mim. Então eu Isso. saio para ir pro cinema, eu saio para ir comprar alguma coisa numa loja que precisa, estou sempre levando elas para o mercado. Uma delas vai comigo. A gente conversa, a gente troca ideias. E isso é impagável, é impagável. Elas têm a minha atenção por aquele momento, mesmo que eu esteja numa loja, no mercado, dirigindo, fazendo algo que, né, que é comum ali, mas é só delas aquela atenção naquele momento. Isso precisa ser feito. Sim. Para os meninos também, claro. Mas é aquela coisa, né? Como que vai ser o meu exemplo, né? Eu que sou menina, eu tenho que olhar para minha mãe e me construir como pessoa. Claro. Eu que sou menino, eu tenho que olhar para o meu pai e me construir como pessoa. E isso é despertado a partir da idade da razão.
entre 6, 7 anos, às vezes mais tardio, 8 anos. Mas nessa idade, assim, a gente já tem que estar, né, muito, muito esperto para fazer esses movimentos, de deixar as meninas mais, assim, conversando mais com as meninas e deixar os meninos mais pro pai, né? Fazer com que eles façam realmente programas de menino. Tá? Exato. Isso vai fazer uma total diferença E no aí, crescimento, Carol, no desenvolvimento deles, né? Carol, tu falou, né, na adolescência. Na adolescência, eles não vão mais olhar pro pai e pra mãe, eles querem ir para fora, Exato. tá? Mas daí se eles têm essa conexão, se Isso, eles têm essa exatamente. conexão com o pai e com a mãe, eles podem ir para fora. Só que daí Eles o podem que eles ir. verem, olha só, se eles têm essa conexão, não é ser amiguinho de filho, sabe? Mas é ter uma conexão, um vínculo forte. Porque aí o que eles virem lá fora, eles já vão perceber, né? Eles estando assim seguros e bem desenvolvidos já, né? Assim, tanto na sua personalidade e tal, que já vai ali. Eles vão ver o que eles acharem estranho e que eles sintam essa liberdade de poder chegar em casa e falar pro pai e pra mãe, ó, Falar. mãe, Isso aí. sabe o que que aconteceu? Sabe o que que eu vi? Olha o absurdo que eu vi. Então eles vão ter né, essa liberdade, é Isso. liberdade. É De chegar liberdade. e falar A tudo. segurança para chegar e falar e saber que vai ser acolhido, vai ser entendido. Sabe uma coisa que eu falo muito pro Tomás? Eu falo assim para ele: olha, filho, eu quero que tu sempre fale a verdade para mim. Não Isso. importa o que tu fizer, mesmo que seja uma coisa muito errada, mas sempre fala a verdade e sempre fala para mim, porque daí eu vou poder te ajudar, eu vou conseguir te Isso. ajudar. Não importa o que tu fizer. Entendeu? Eu Isso. já falo isso pra ele desde pequenininho agora. E olha que ele nem vai pra escola só, né? Não, tipo, ele não, eu tô sempre perto dele, ou eu ou o Alan. Então, assim, não é que ele não vai pra escola, não tem uma vivência separada da gente ainda, graças a Deus, que eu não sei se eu tô pronta pra isso, mas tudo bem. Então, assim, mas eu quero que desde agora ele se sinta à vontade, porque daí eu vou poder ajudar ele, entendeu? Qualquer que seja a situação. E quando acontece uma situação específica, eu aproveito para firmar de novo esse aprendizado nele, sabe? Eu digo, olha, filho, tu entendeu? Se tu fala pra mamãe, eu vou reconhecer, vou ficar muito orgulhosa que tu tá falando a verdade. Então, por exemplo, vai ser muito melhor do que mentir, porque se eu descobrir que tu mentiu, aí sim eu vou ficar braba. Agora, se tu tá reconhecendo que tu errou, sabe? Eu faço ele entender isso. Olha, sei lá, fiz uma M, né? Aí vou lá, vou falar a verdade, mas daí tu vai ser reconhecido por ter falado a verdade, né? Não é que não vá ter consequências para isso, mas assim, é diferente, né? Eu não vou ficar tão chateada contigo porque eu vou levar em consideração que tu tá falando a verdade, então isso já tá ganhando ponto comigo e eu vou conseguir te ajudar a resolver a situação. Olha a diferença, sabe? Porque senão como é que tu vai resolver sozinho? Tu não vai saber, então tu pode contar comigo. Eu sempre vou te ajudar. Eu falo isso pra ele. Então, E assim, quando tu tiver uma situação ou que tu fez algo muito errado, tu vem e fala pra mim, porque daí eu consigo te ajudar. Porque se tu não falar, como é que eu vou te ajudar? gente, olha só. A gente precisa, sim, dizer para eles sempre falar a verdade, mas a gente precisa sempre falar a verdade Ah, também. sim. É o tal do exemplo, né? Sim. Esse exemplo sempre não é para enganar. Na volta a gente compra, não volta e não compra, né? Diz que a fala da mãe é essa. Então não engane o seu filho, tá? Cobre dele que ele fale a verdade e não o castigue se ele falou, ou pelo menos amenize o castigo. Ele fez uma coisa muito errada, que a gente falou, né, Carol? É. Tô pronta para dar aquele castigo, mas acontece que ele vem e te fala: fui eu, mãe, desculpa. Eu sempre Sim. falo isso para eles: Isso olha, tem que ser reconhecido. A gente tem que se reconhecer. você falar a verdade, É. eu não vou te castigar. E aí ele fala a verdade e eu digo: muito bem, filho, você contou uma mentira, você se arrependeu, contou a verdade. Ou, né, você contou a verdade. Então, não é aceitar o que ele fez, tá?
Não é aceitar o que ele fez. Se você acha que precisa dar um castigo, pode dar o castigo, É mas uma consequência, né? Que ameniza. ele entenda que tem Isso, consequências o que ele faz de errado. Então, por isso, exemplo, ai, tem sei a lá, consequência. comeu todos os doces de um pacote. Então, isso é uma coisa feia, né? Eu pedi quem foi que comeu. Ele ficou assim, mas ele reconheceu, não, mamãe, fui eu, desculpa, né? Acabei comendo. Então, ok. Né? Ok, não tô chateada contigo, mas como tu comeu todos, então Vai ter agora, uma sei dor lá, de o barriga. próximo tu não vai comer nenhum, vamos começar nós. E Ou então, isso sei lá, tu vai. seja mais amenizado o castigo, ou assim, Isso, diga para ele, olha, vai ter consequência, né? isso. Eu não É. vou te castigar, mas vai te dar uma dor de barriga, porque tu Vai comeu ficar, tu vai ficar, sei lá, uma semana sem sobremesa, porque tu comeu todo, né, sem toda a sobremesa. sobremesa da semana. Entendeu? Pronto, é uma Faz consequência. sentido, né? Que Isso. faça É. sentido. Mas a gente precisa aprender a valorizar neles esse movimento de contar a verdade, essa coragem que tem que ter. Muitas vezes a gente não tem. Hum, Muitas vezes nós adultos não temos a coragem de exatamente. falar abertamente, de falar a verdade. Então, e muitas vezes assim, eu chego para elas também, né, numas conversas que a gente tem ali, digo, filhas, né, filha, é importante que vocês saibam que vocês podem me contar qualquer coisa. O pai delas também já falou isso para elas. Olha, elas que agora estão na adolescência, né? É importante que vocês saibam que vocês podem contar qualquer coisa. A gente não vai achar estranho. A gente não precisa ter vergonha de contar o que aconteceu. Se alguém falou alguma coisa, se alguém mexeu com vocês, vocês têm que trazer para nós, para a gente tomar atitude, para a gente direcionar Cuidar vocês. de vocês, até cuidar, né? Essa porta precisa estar aberta. Sim, sim. Essa porta precisa estar aberta. Aí esses dias alguém me pediu assim: tu não tá com medo? Tua filha mais velha vai viajar, vai ficar fora, porque, pra quem não sabe, a Carol, ela é Dinda da Sara, a minha filha de 16 ainda. Sim, mas Minha eu filha já tô aqui de com uma 16 cara, anos. porque certamente essa pessoa que falou isso não me conhece, né? Mas tudo É. bem. Ah, Mas então, né, essa pessoa chegou pra mim, tu não tá com medo que a tua filha mais velha saia de casa, fique 3 meses fora, e fique, sei lá, ali sem saber o que fazer? Eu disse, não, eu não tô com medo, porque ela está instruída, ela tem uma base, ela é educada, eu conheço a minha filha, conheço ela, né? E claro, fui eu que instruí, fui eu que eduquei, mas eu vou ter aquela conversa com ela, eu vou sim, conversar com ela, sim. ainda vou conversar com ela. Mas eu sei que a Sara, ela leva em conta o meu conselho. Eu sei que ela me ouve, entende? Eu tenho essa conexão com a Sara. Então eu não preciso ter medo de que ela vá para o mundo, que ela saia de casa, que ela, né, das atitudes dela, que ela seja muito imatura, que ela seja, sei lá, que entre na conversa de alguma pessoa. Eu não preciso ter esse medo, porque eu construí, ajudei ela a construir a identidade dela. Eu sei quem ela é. E Exato. claro, eu sei que ela vai ficar na casa da minha irmã, Por que é favor. como filha para minha irmã e que não tem esse É, problema. Mas aí é quem mexer com ela. Levando em conta a atitude da Sara, né, eu confio nela. Assim como eu confio nas outras duas, né, na Maria e a Cecília, na Thalita. Por quê? Porque eu estive presente nesse processo de construção delas. Eu sei quem elas são, conheço elas. Sim. E isso é importante. Isso é impagável. Como é que a gente sabe que pode confiar num adolescente? Que ele nos fale a verdade, que ele tenha conexão com a gente, que ele nos conte o que aconteceu com ele, tudo o que Como é vai que se acontecer, constrói isso, Kati? estando presente, Desde o sendo início, não é? presença, desde o início. É claro que não quer dizer que não possa ser resgatado, reestruturado né, Não, uma situação, sei lá, talvez alguém que esteja nos ouvindo tenha algum problema com um filho adolescente, sei lá, né, se arrepende de não ter sido mais presente na vida dele, de não ter gerado uma conexão maior. Isso pode ser resolvido? Pode, né? Só que é sempre mais difícil, né? Tu é tem que mais difícil. reestruturar, né, entrar na vida de um filho agora. A gente sabe o quanto é complicado. Mas assim, então, como pode ser feito? Isso é uma construção, É, né? Então, é uma construção que tem um início, um meio e o fim, né? Assim, enfim, é um processo no caso, né?
Então, que quanto mais cedo se começa, melhor. Então, se sempre foi assim, se tu sempre gerou essa conexão, se tu sempre foi presença na vida da tua filha, sempre se preocupou, né? E realmente, isso é o que? É amar, sempre, né, conseguiu. Enfim, ela vai se sentir segura. E sabe quem eu lembrei, Kátia? Que é uma outra pessoa que com certeza a gente vai chamar para uma live exclusiva aqui e ela tem muito a nos trazer, é a Laura, né? A Laura. Ela é psicopedagoga, ela é uma pessoa assim com uma experiência e uma sabedoria enorme principalmente nesses assuntos, né? Que é o que ela se posiciona mais. E ela fala também, eu já ouvi muito isso dela, dessa importância, dessa conexão e do cuidado dos pais desde o início para o filho pré-adolescente que começa ali o quê? Com 11, 12 anos, né, Kati? Quando que começam os problemas, os hormônios? Depois dos 10, depois que tá cada vez mais cedo, né? Mais cedo. Infelizmente, cada vez mais cedo. Né? Então, tem gente que começa a pré-adolescência com 9 anos. Mas, assim, a partir dos 10 é um marco, né? A partir dos 10 anos é aquele movimento de olhar para fora, de buscar um grupo, de buscar estar junto com uma turminha, de observar, né, os mesmos, né? Os mesmos que eu, essa mesma idade que a minha. Mas vai dar certo, gente. É um período lindo se a gente viver bem, né? Aquela primeira infância e essa transição da idade da razão. Sim. É a Bela? É o Estevão. Ah, o Estevão. Oh, diz oi pro Estevão. Deixa eu ver. Cada oi, Estevão. Oi, Estevão. Oi. Eu acho que, Kátia, eu tô com medo de que acabe a bateria. Eu acho que a gente podia finalizar. O que tu acha? Vamos finalizar com o Estevão aí? E daí a gente continua depois numa próxima aula. Eu acho que já ficou muito bom, né? Acho que a gente conseguiu passar, assim, grande parte do que a gente queria. Essa importância de a gente... é só uma mulher que tá bem resolvida. A importância de a gente se resolver. Resolver nós como mulheres. E se alguém que tá solteira... né? Se a gente não... Exatamente, porque assim, ó, o que que acontece? Se tu tá solteira e tá ouvindo isso, fica muito feliz, porque tu consegue se resolver antes de casar e de ter filhos. Mas, ok, se não conseguiu solteira ainda, a gente vai dando contas, mas o negócio é que vai acumulando, né, os problemas ali, os teus próprios problemas, né, as tuas feridas, enfim, as tuas questões ali de infância, dos teus relacionamentos, vai acumulando com os problemas de relacionamento do marido, relacionamento dos filhos. Então, assim, só consegue se doar, uma mulher só consegue acolher, doar, olhar para o outro com carinho, com, né, assim, na sua feminilidade, aflorar a sua feminilidade, a mulher que pelo menos está olhando para essas questões. Então, é assim, ela tá, se ela não tá bem resolvida ainda, pelo menos ela tá olhando, porque é em movimento, né? tá em movimento. Exatamente. O primeiro passo é querer, gente. O primeiro passo é identificar que eu preciso mudar, né? O segundo passo é querer muito. E aí a gente começa a ir atrás, né? A gente começa a ver os pontos que eu já posso transformar. Então, assim, eu sempre digo, o mundo tá precisando muito do feminino. Porque essa energia masculina que a mulher tem no mundo hoje atropela, às vezes, as pessoas. Sim. Né? E é isso, a gente precisa resgatar a nossa essência, a nossa missão como mulheres femininas que somos, né? E ser essa luz que o mundo precisa. Sim. Eu fui olhar, desculpa, eu virei aqui, eu tô no celular, eu fui olhar, tô com 11% de bateria, eu tava com medo que acabasse e a gente perdesse a aula. Que eu tô sem o carregador aqui. Mas é isso, e tu vê, é por isso que o processo tem que começar. É a gente olhando para nós, pra gente primeiro. Então a gente se resolve. E quando a gente se coloca em movimento, a gente vê o movimento nas outras pessoas, não é? A gente começa a se dar conta e até se
surpreender em como assim, as pessoas vão mudando a partir da nossa mudança. Então, o nosso movimento de ser melhor, se tu tem um problema com teu marido, que tu não tá feliz, ou com filhos, meu filho não tá obedecendo, tá sempre gritando, tá sempre agitado. Tenta olhar com clareza e com verdade, assim, com sinceridade, para como tu tá tratando ele. Então, assim, primeiro é aquele negócio, a gente não tem como mudar nada além de nós mesmos. Então, o que a gente vai mudar? A nós, né? É o que eu posso fazer. O nosso objetivo não é mudar meu marido, não é mudar meu filho. O meu objetivo é mudar a mim. Eu mudando, os outros vão fazer esse movimento. Então, para encerrar, Kate, eu queria só dar uma pincelada, finalizar falando sobre isso, né? A gente olhar para nós e falar sobre aquela hierarquia. Porque como que a gente consegue, Kate, ficar mais em paz? Como que a gente consegue fazer todo esse processo de cura da nossa feminilidade, de resgate da nossa feminilidade, da nossa essência feminina, de restaurar, ressignificar e, né, em cima disso, melhorar quem nós somos, né? Buscar, assim, entender, eu sou assim, essa sou eu, mas eu posso melhorar, né? Então, assim, eu vou melhorar isso. E aí vou me descobrindo, sabendo que eu posso ser uma pessoa melhor, né? Mas como fazer isso? Como começar? Aquela hierarquia né, que a gente fala. O universo funciona com ordem, tá? Deus é ordenado, a natureza é ordenada em ciclos, né? Nós mesmos temos os nossos ciclos, nós somos mulheres, a vida das mulheres é feita de ciclos, né? Existe uma ordem nas coisas. Então, essa hierarquia que tu tá citando é assunto para uma outra aula pra gente aprofundar. Vamos deixar para outra aula, mas é bem interessante. Mas quando eu coloco, né, Deus em primeiro lugar, depois o marido, o relacionamento com o marido como base, né, para quem é casado. Para quem é solteira, então a própria pessoa, porque aqui, gente, a gente tem que entender, quando a gente casa, nós somos uma só carne, uma só pessoa com o nosso marido. É por isso que a gente gera filhos, gera uma família. Então a hierarquia, Deus, o relacionamento com o marido, pessoas, né? Deus, depois as pessoas, né? Então daí eu ou os filhos, né? E aí depois o trabalho, as pessoas, as o resto, coisas, né? né? Coisas. Mas é Deus, eu e o marido, né? O meu relacionamento com o esposo, os filhos. Para quem é solteira, Deus, eu como pessoa preciso me amar, né? Para amar os outros, preciso me amar. Depois os outros. Então existe essa hierarquia, o mundo funciona assim. Quando as coisas estão invertidas, às vezes eu me coloco em primeiro lugar, daí não dá certo. Eu coloco o marido em primeiro lugar, antes de Deus, não dá certo. Coloco os filhos, menos ainda. Então, ou pior ainda, Kátia, coloco as coisas, né? Coloco as coisas lá em cima, materialismo, porque eu consumo, materialismo. Também fica tudo invertido. Gente, a gente tem que entender que nós precisamos de paz e a paz vai vir se a gente buscar a Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar, né? E aí depois da espiritualidade de cada um, né? A gente fala, claro, Deus é né, genericamente, assim, seria a espiritualidade, o que cada um, porque é o transcendente, né, Kátia? Para nós é Deus, claro, né? Os cristãos, enfim, mas é muito além disso, é o transcendente. Bom, vamos lá, Kátia, eu também tô aqui, o Biel já tá chamando. Mas vamos fazer aula sobre isso. Na próxima aula, vamos fazer sobre isso. Vamos conversar sobre isso, estruturar melhor, porque é um assunto profundo que a gente pode falar muita coisa. Vem, meu amor, vem, ele tá gatinhando aqui. Então tá, gente, Kate, um ótimo sábado, um bom final de semana, gente, até a próxima aula. Beijo grande. Bom, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau.